The Boys, Os Rapazes, Volume 2. O nome do jogo. No escritório da Rainer, diretora da CIA, ela lia os arquivos dos rapazes em uma pasta enquanto fazia pesquisas em seu computador. Eram pastas que continham relatos de testemunhas em relação ao que os rapazes faziam em campo. Um cara foi espancado brutalmente e teve uma lesão diferente de tudo já registrado naquele hospital. Ele teve um trauma na base da coluna, possivelmente ocasionado por um chute, causando um rompimento da vértebra. O paciente, que era um prisioneiro, implorou para não receber alta do hospital. Ele dizia: "Esperando por mim lá fora, aquele francês maníaco, cuja habilidade dela é esviscerar explosivamente. Isso significa retirar as tripas da pessoa de uma forma explosiva." Traumatizado, mortalmente traumatizado. Seguindo os relatos dos arquivos, temos uma decapitação extremamente violenta, seguida por uma testemunha que não conseguiu testemunhar por conta da ausência da língua. Não sabe quem ele é, não tem noção de quem você deixou à solta. Ele sozinho é descrito como o indivíduo mais perigoso encontrado por esta agência. Esse seria William J., ou Billy Açougueiro. No final, Rainer dá uma boa olhada para o computador e fala: "Bem, agora é tarde." Retomando os acontecimentos do primeiro capítulo, Billy estava sentado ao lado de Huey no banco de uma praça, com a intenção de fazer contato para recrutá-lo aos rapazes. Ele percebe que Huey não está muito bem, pois ainda está abalado com a morte de Robin. Em seguida, Billy levanta, pede desculpas e diz que não queria incomodar. Mas antes de dizer qualquer coisa, Huey acaba se distraindo com o barulhinho de um cachorro shih tzu, que estava ali passeando no parque com a sua dona. Segundo Billy, esse tipo de cachorros são criaturinhas medonhas, e resolve tentar alegrar Huey. "Ei, quer ver uma coisa engraçada? Olha isso." "Terror? Amiguinho." O Bulldog olha para ele para saber o que é, e em seguida Billy fala: "Pega." O francês. Em alguma cafeteria de Nova York, Francês estava sentado em uma mesa tomando café e conversando consigo mesmo. Fomos amantes por um tempo, é claro, mas o tempo passa, como o vinho, como folhas de outono que se juntam uma a uma sob o ancinho. E um dia voltei para casa e ela se fora. Na França temos um ditado: "A bien note", até breve, e assim é isso, ou talvez venha a ser. Se assim estiver correto, chegamos a isto. Independente do significado, Francês notou que em uma mesa à frente dele haviam 3 homens de ternos conversando sobre ele. Porra de francês maricas, maldito sapo arregão. Comedor de queijo de merda. Ao ouvir aquilo, subitamente Francês levanta de um modo brusco, dá um grito e coloca seus óculos de proteção. Os homens levantam assustados, e logo em seguida, ele pega o primeiro da esquerda e o atinge com uma cabeçada violenta. O segundo, que sentava no meio, leva um cruzado de direita, fazendo jorrar sangue de sua boca. E terceiro, por fim, leva uma joelhada na cara, deixando o joelho de Francês sujos de sangue. Billy Butcher estava ali parado, em pé, observando tudo. Francês fica tão feliz ao ver Billy que o abraça e dá um beijo no pescoço dele, o deixando super sem graça. De repente eles saem andando, deixando para trás os 3 homens que Francês tinha acabado de espancar. De volta ao parque, Billy aproveita para falar de suas verdadeiras intenções, do porquê que ele estava ali. Ele conta que conhece Huey e sabe o que aconteceu com ele, e que ele só tinha ido ali justamente para conversar com ele sobre isso. Huey pergunta ao Billy por que ele quer conversar com ele, e pergunta quem ele é. Billy se apresenta como açougueiro e estende a mão para Huey. Enquanto eles andavam, Billy lamenta pelo que aconteceu com a Robin e julga isso como algo diabólico. Depois conta que ficou sabendo dos agentes da VOT que foram na casa dele para fazê-lo assinar a compensação pela morte de Robin. Huey pergunta como ele sabe de tudo isso, e Billy conta sobre o trabalho dele e que ele costumava liderar um grupo para impedir que coisas como aconteceram com a Robin acontecessem com outras pessoas, e se não desse para impedir, eles se certificavam de que a parte culpada não tivesse condições de fazer isso de novo, e fala também sobre o grupo no qual ele tem a intenção de reunir para voltar a fazer esse trabalho. A mulher. A mulher, no momento, além de ser um dos integrantes dos rapazes, ela também é conhecida por fazer bicos para a máfia em relação a acertos de contas. Parada em frente a uma casa, ela olha para a porta enquanto escuta outras pessoas conversando do lado de dentro. Ela bate na porta a primeira vez, mas ninguém escuta. Ela bate na porta a segunda, e ninguém escuta. Na terceira, uma pessoa do lado de dentro escuta. "Vocês ouviram isso?" Um deles olha pela janela e vê a mulher do lado de fora. "É uma garota", conclui, e pergunta se ela queria alguma ajuda. Mas a mulher fica só parada olhando para eles. "Olá", o homem insiste, mas a mulher permanece inerte. Que ótimo, ela não fala merda nenhuma, parece que vai começar a revirar os olhos. E continua: "Vou mostrar a merda da minha pica, quem sabe a vadiazinha aprende a ser útil." E nesse momento, a expressão no rosto da mulher muda, e subitamente ela agarra o homem para dentro da casa e a porta se fecha.
O desespero dentro da casa foi tão grande que os homens gritaram de horror e desespero. De repente, sangues respingavam na janela, até que um rosto arrancado gruda no vidro e começa a escorregar. Adorável, disse o Billy enquanto observava tudo aquilo. De volta ao cânone, onde Huey caminhava com Billy já de noite, Huey queria saber para quem Billy trabalhava. E ele responde que trabalhava para CIA, mas Huey diz que eles são os cornos. Billy concorda, mas fala que a única forma que ele tem para pegar os supers são usando os recursos da CIA. Logo, Huey começa a falar de teorias de conspirações relacionadas à Área 51 e aos Illuminati, mas Billy diz que não são eles que querem controlar as pessoas, e sim a boa e velha companhia, caras gordos e nerds sentados em seus escritórios, tentando achar meios de espionar as outras pessoas. O que significa manter o poder nas mãos dos poderosos e manter um status quo, e Huey conclui que não há ameaça maior ao status quo do que os super-heróis. Mas mesmo assim, Huey ainda continua questionando sobre o fato deles ainda estarem trabalhando para a CIA, e Billy responde que eles só têm intenções de derrubar os supers e nada mais, e se Huey tivesse uma ideia de fazer isso sem a CIA, ele seria todo ouvidos. E logo em seguida, ele fala que Huey fez um trato com o diabo, e que aquilo de certa forma fez bem para ele, pois com essa motivação, ele poderia salvar algumas vidas. Huey pergunta surpreso se ele o estaria chamando para o serviço, e Billy responde que quer alguém que já sentiu na pele toda a arrogância e prepotência de um super, no qual a vida das pessoas normais vale menos e são apenas um aborrecimento para eles. Huey demonstra uma certa insegurança pelo serviço, por não saber como lutar e espionar as pessoas, mas Billy diz que isso são apenas detalhes, e que ele aprenderia com o tempo, e conclui dizendo que leu os relatórios de Huey e sabe que ele não aceitou o suborno, pois ele não estaria disposto a continuar em negação e a fingir que aquilo não aconteceu, não era mesmo o que ele queria. Filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe, ou leitinho da mamãe, foi o terceiro membro dos rapazes antes de um acidente que os fizeram se separar. Billy dessa vez está querendo recrutá-lo para ser o segundo líder da equipe, mas Leitinho da mamãe não se encontra muito interessado no momento. Tudo o que o Billy quer são as habilidades de planejamento de Leitinho para ajudá-lo com os outros integrantes, mas Leitinho permanece convicto com isso. Ele conta que vem fazendo um progresso com os meninos nos quais ajudam em seu bairro. Ele sente que faz diferença na vida deles, e conta que por conta das merdas que aconteceram no passado, quando ele estava integrado aos rapazes, ele estava feliz de ter deixado tudo aquilo para trás, mas Billy diz que tudo era balela. E nesse momento, aparece a filha de Leitinho, Janine. Em seguida, Leitinho pergunta a ela o que eles já haviam conversado sobre ela sair vestida da maneira em que está. Então Janine começa uma discussão e diz que o que eles tiveram não foi uma conversa, e sim ele dizendo o que ela tem que fazer. E enquanto a discussão rolava, Billy apenas observava, sem dizer nada. Em seguida ela sai e bate a porta. E Leitinho vira para Billy e fala: então, é isso. Billy coloca o copo em cima do protetor de mesa e diz que precisa mijar. Entretanto, Billy vai até o lado de fora, onde Janine está conversando com seus amigos. Ele se aproxima e pergunta se eles poderiam conversar por alguns minutos, mas um deles levanta a camisa, revelando estar armado. Ele pergunta se Billy gostaria de conversar com a arma dele. Billy simplesmente puxa a arma da cintura dele e a quebra com um soco, depois estende para ele e fala: Glocks são armas de otário, filho, fazendo simplesmente os garotos fugirem dele com medo. E Janine ficou extremamente com raiva disso tudo, mas Billy a interrompe e pergunta desde quando ela fala com o Leitinho daquele jeito. Ele trabalha cada minuto do dia que Deus deu para que possa cuidar de você. Ele te alimenta, te veste, te manda para a escola e coloca um teto sobre sua cabeça. Você não faz ideia da sorte tendo um cara que nem ele como pai. Sua mãe, por outro lado, é um lixo estúpido de bêbada e não consegue limpar a própria bunda, muito menos a sua. Eu sei, eu tava lá junto com seu pai quando ele foi te tirar daquele barraco onde ela te enfiou, e você nem tinha 6 meses. Decida-se, Janine. Pare de se vestir como uma piranha e andar com aqueles perdedores. Faça o dever de casa. Não seja igual a vaca da sua mãe. Agora volte lá dentro e mostre um pouco de respeito ao seu velho. Huey dizia que aquilo tudo era muito para ele. Não havia maneira dele conseguir fazer o que o Billy estava propondo, e que ele precisava simplesmente seguir em frente com aquilo tudo. Mas Billy fala: ele rolou de rir com o treco da sua garota. E Huey pergunta: quem? Trem A. Ele ficou assustado no começo, mas os outros não podem arriscar que um deles perca a fé. E Huey pergunta como ele sabe disso, e Billy responde simplesmente que pôs uma escuta no QG deles. Em seguida ele diz: aconteceu antes e vai acontecer de novo, a não ser que alguém faça algo sobre essa questão. Mas Huey ainda não entende como ele vai afetar pessoas que são superpoderosas, e Billy responde que há modos e modos. Depois ele diz que precisa ir andando, e entrega um envelope de $2.000 para Huey. Logo depois ele o convida para ir até Nova York. Dá uma olhada no que fazemos, te mostra os caminhos do serviço.
Aí você pode se decidir. Venha conhecer os rapazes. Foi bom conversar contigo, Huey. E em seguida ele logo se despede. Fim do capítulo 2. E aí pessoal, se vocês estão gostando da série, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem o capítulo 3, onde será abordado sobre quem são os Supers. E se vocês gostam de The Walking Dead, temos uma playlist no canal que estamos tratando sobre HQ. Obrigado por assistirem e até a próxima.